O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Andrieda e estou aqui hoje para conversar com a turma do 3º ano. A nossa matéria é língua portuguesa e o conteúdo hoje são os substantivos. Para iniciar o nosso estudo de substantivos, nós vamos fazer a leitura de um trecho do conto João e Maria. Acompanhe comigo. João e Maria. Às margens de uma extensa mata existia, há muito tempo, uma cabana pobre, feita de troncos de árvore, na qual morava um lenhador com sua segunda esposa e seus 2 filhinhos, nascidos do primeiro casamento. O garoto chamava-se João e a menina Maria. A vida sempre fora difícil na casa do lenhador. Mas naquela época as coisas haviam piorado ainda mais. Não havia pão para todos. Minha mulher, o que será de nós? Acabaremos todos por morrer de necessidade, e as crianças serão as primeiras. Há uma solução, disse a madrasta, que era muito malvada. Amanhã daremos a João e Maria um pedaço de pão. Depois os levaremos à mata e lá os abandonaremos. Então agora, pessoal, nós vamos para o estudo sobre substantivos comuns e substantivos próprios. Mas afinal de contas, o que é o substantivo? O substantivo é toda palavra que dá nome a seres, coisas, sentimentos, processos, estados, fenômenos, substâncias, entre outros. O substantivo, ele pode ser comum. O que é o substantivo comum? É o nome comum e generalizado, que se dá a uma espécie ou categoria de ser ou coisa, podendo ser aplicado a um grupo inteiro da mesma espécie ou categoria. Ele costuma estar em letra minúsculas nos textos que a gente encontra e nos lugares que a gente vai ler. Tá certo? Vamos então aqui reler um trecho do conto para a gente encontrar alguns substantivos. Às margens de uma extensa mata existia, há muito tempo, uma cabana pobre, feita de troncos de árvores, na qual morava um lenhador com sua segunda esposa e seus 2 filhinhos, nascidos do primeiro casamento. O garoto chamava-se João e a menina Maria. Então, agora observe que tem várias palavras que estão destacadas no texto. Vamos ler? Mata, árvore, cabana, lenhador, filhinhos, garoto e menina. Todas essas palavras são substantivos comuns, porque elas dão nome a coisas que são generalizadas. Garoto pode ser qualquer garoto, árvore pode ser qualquer árvore, filhinhos pode ser qualquer filhinho. Então, quando é um substantivo comum, é porque essa palavra pode ser utilizada para explicar muitas pessoas ou coisas, como a gente viu. Vamos continuar? Substantivo próprio é o nome específico que se dá a um indivíduo, lugar, marca, entre outros. O nome próprio serve para identificar um substantivo em relação aos demais, tornando-o único. Costuma estar em letra maiúscula. Vamos entender melhor vendo o trechinho? Então, é o mesmo trechinho. Às margens de uma extensa mata existia, há muito tempo, uma cabana pobre, feita de troncos de árvores, na qual morava
um lenhador com sua segunda esposa e seus 2 filhinhos nascidos do primeiro casamento. O garoto chamava-se João e a menina Maria. Aqui nós temos 2 substantivos próprios, João e Maria. Como eu sei que é próprio? Porque é o nome do menino e o nome da menina. Ele identificou aquele garoto como João, então eu sei de quem nós estamos falando. Porque se eu falo garoto, pode ser qualquer garoto, mas se eu já falo é o João, eu já sei quem é o João, é já para o indivíduo, eu já especifiquei, eu já sei de quem estamos falando, tá certo? Então aqui nós temos o que seria um substantivo comum, que é o geral, garoto. Substantivo próprio, que é do indivíduo, que é individual, João, e é escrito com letra maiúscula. Substantivo comum, menina, então poderia ser qualquer menina. Mas estamos falando da Maria, que é o substantivo próprio. Então, aqui nós temos mais exemplos de substantivos comuns e substantivos próprios. Vamos ler? Cachorro é um substantivo comum, ou seja, pode ser qualquer cachorro. Pingo, escrito com letra maiúscula, é um substantivo próprio, porque eu estou falando de um cachorro específico. País, comum. Brasil, próprio, que eu estou falando de um país em especial, escrito com letra maiúscula. Escritor, substantivo comum. Monteiro Lobato, substantivo próprio. Deusa, comum. Afrodite, próprio. Refrigerante, comum também, pode ser qualquer um. Coca-Cola, próprio, a gente até já sabe qual que é. Planeta, também um substantivo comum. Terra, substantivo próprio que está falando do nosso planeta. Tá certo, pessoal? Então, o que nós vimos nessa aula? Substantivo comum é toda a palavra que dá nome a todas as coisas de maneira generalizada. Como nós usamos de exemplo o garoto, que poderia ser qualquer garoto. Substantivo próprio é toda palavra que identifica uma pessoa, lugar, marca, etc., tornando único e especial. Como no exemplo nós usamos o João, e aí nós já sabíamos que era o João da história do João e Maria. Então, o que nós aprendemos na aula de hoje? Nesta aula, aprendemos que na nossa língua tem uma classe de palavras que são chamadas de substantivos. Acompanhe aqui a leitura do nosso infográfico. Substantivo, que dá nome a coisas, pessoas, lugares e animais. Ele comum, ele dá nome de maneira generalizada, como cachorro e menino. Pode ser qualquer cachorro e qualquer menino. O substantivo, sendo próprio, ele mostra pra gente de quem ou qual coisa nós estamos falando. Pingo é o nome de um cachorro específico. João é o nome de um menino que nós estamos querendo falar sobre. Tá certo, pessoal? Então agora é a sua vez. No seu caderno de língua portuguesa, escreva 5 substantivos comuns e 5 substantivos próprios e depois mostre para a sua professora. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Até a próxima. Tchau, tchau! Olá, crianças do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alexandre Coa, hoje estou aqui para uma aula de matemática e o tema da nossa aula de hoje é propriedades da igualdade.
Vamos lá? Crianças, quando a gente fala igualdade, o que vem em mente? Igualdade é quando uma coisa é igual a outra, não é verdade? Então, olha só esse exemplo aqui que o professor trouxe. Uma bala e um brigadeiro é igual a um brigadeiro e uma bala. Aqui, acontece uma igualdade? Sim, né? Porque o que eu tenho desse lado da sentença é igual ao que eu tenho do outro lado. Então, aqui há uma igualdade. Olha só essa outra sentença aqui, ó. 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 é igual a 5 mais 5. E agora, hein? Será que aqui é uma igualdade? Olha só, essa continha aqui, ó, quanto dá? 2 mais 2 mais 2 mais 2 vai dar 10. Aqui dá 10. 5 mais 5 dá 10. Então, olha só, aqui tem 10 e aqui tem 10. Será que não é uma igualdade? Sim, é uma igualdade, né? Porque o que eu tenho de um lado, eu tenho do outro. É como se fosse uma balança, tá bom? Então, olha só esse outro exemplo aqui, ó. 3 mais 3 mais 3 vai dar 9. Com mais 2, 11. E agora aqui, olha só, 10 mais 4 vai dar 14. Aqui eu tenho 11 e aqui eu tenho 14. Será que aqui acontece uma igualdade? Não, aqui não acontece uma igualdade, porque aqui deu 11 e aqui deu 14. Então, deu números diferentes de um lado e do outro. Então, eu passo um risquinho no meio e vou dizer que essa sentença ela é diferente uma da outra, tá? Então, olha só, esse símbolo aqui, ele significa diferente, tá bom? Então, professor, o que é igualdade? Podemos dizer que uma igualdade é quando duas operações ou quantidades são iguais entre si, ou seja, quando uma e outra têm o mesmo número de unidades. Utilizamos o símbolo igual, que é esse símbolo aqui, ó, para representar essa relação. Então vamos lá, agora vamos ver um problema com essa questão da igualdade ou diferença, tá bom? Então vamos lá. Marcos foi a uma mercearia e comprou 5 pacotes pequenos de bombons. Cada pacote pequeno contém 5 bombons. Pedro comprou apenas um pacote grande contendo 25 bombons. Ambos ficaram curiosos para saber quem havia comprado mais bombons. Vamos ajudá-los a descobrir? Então, crianças, olha só, o que é importante nesse problema? A gente marcar os dados do problema, não é verdade? Então, olha só, o Marcos, ele comprou o quê? 5 pacotes de bombons, né? Cada pacote tinha 5 bombons, certo? E agora deixa eu pegar outra cor aqui, agora vamos marcar o do Pedro. O Pedro, ele comprou um pacote só, né? Com 25 bombons. Opa, que torto. 25 bombons, certo? Então, olha só. Eu trouxe os desenhos para mostrar para vocês, para a gente ver melhor, ó. Então, aqui, ó, é a quantidade de pacotes que o Marcos comprou, né? Que são 5 pacotes com 5 bombons em cada um. E o do Pedro, que é um pacote só com 25 bombons, certo? Então, ó, nessa relação, né, que a gente tem entre o número de bombons do Marcos e do Pedro, será que está acontecendo uma igualdade ou uma diferença, né? Então, vamos pensar aqui com o professor, ó. O Marcos, ele tem 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5 e o Pedro tem 25. Então, vamos somar quanto dá aqui, ó. 5 mais 5, tudo isso aqui vai dar 25, né? Então, 25 é igual a 25? Sim, então, né? Há uma relação de igualdade nesse problema, certo?
Se acontecesse, né, de mudar a quantidade de bombons de um dos garotos, só de um, né, o que iria acontecer? Aí ia dar uma diferença, né? É uma relação de diferença. Se adicionasse só, se tivesse bombom um pouco mais só de um do Marcos, por exemplo, né? Daí ia acontecer uma diferença, tá bom? Olha só que legal esse problema agora, crianças. Marieta foi à feira e comprou 4 caixas de maçãs. Em cada caixa tinha 12 maçãs. Sua vizinha resolveu comprar 50 maçãs e colocou todas em uma sacola. Na hora de voltar para casa, Marieta achou melhor trazer numa sacola também, mas só caberiam 50 maçãs. Ambas ficaram em dúvida se caberiam. Será que as duas estão com o mesmo número de maçãs? Marieta conseguirá levar as maçãs dentro da sacola? Então vamos lá, crianças, olha só o que acontece aqui. A vizinha, ela comprou 50 maçãs e ela trouxe na sacola, não é verdade? E aí a Marieta, ela comprou 4 caixas de maçãs. E só que em cada caixa tinha 12 maçãs. Então, elas querem saber se elas têm a mesma quantidade e se a Marieta vai conseguir trazer numa sacola. Então vamos lá, vamos somar as 4 caixas de maçãs, que em cada caixa tinha 12, né? Então vamos somar 12, aqui ó, peraí, 12 mais 12 mais 12 mais 12, que é igual a 48, né? Então eu já somei aqui, deu 48. Quantas vezes eu estou somando 12? Ó, 1, 2, 3, 4. Então, eu digo que 4 vezes 12 é igual a 48, certo? Então, eu já sei que a Marieta, ela comprou 48 maçãs, tá? E assim, ó, olha a primeira pergunta. Será que as duas estão com o mesmo número de maçãs? Então, olha só. Uma trouxe na sacola 50 e a outra comprou 4 caixas com 12 maçãs, né? Aqui eu já vi que dá 48, não é verdade? Então, 50 é igual a 48? Não, né? Então, aqui é diferente. Então, aqui eu tenho uma relação de diferença, não é de igualdade, tá bom? Mas olha só a outra pergunta. Marieta conseguirá levar as maçãs dentro da sacola? Sim, Marieta conseguirá levar as maçãs na sacola, pois está com 48 maçãs, né? Então, 48 é menor que 50, então vai caber as maçãs dela também na sacola. Agora, crianças, um problema envolvendo o sistema monetário, o dinheiro. Vamos lá. Maria Eduarda e Leandro estavam verificando quanto eles tinham de dinheiro guardado para comprar uma bola de vôlei e uma rede para eles jogarem aos finais de semana. Maria Eduarda tinha R$ 25 que ganhou do seu pai e R$ 18 que ganhou da sua mãe. Leandro tinha R$ 23 que ganhou da sua tia e R$ 20 que ganhou da sua mãe. Quem guardou mais dinheiro? Letra A. Escreva uma expressão matemática para representar a quantidade de dinheiro que cada um tinha guardado. Então vamos lá, crianças. Eles guardaram dinheiro, certo? Então a gente precisa saber se eles guardaram a mesma quantidade. Então, ó, a Maria Eduarda, ela tinha 25 e ganhou do seu pai R$ 18. Então, deixa eu marcar aqui direitinho. Isso. E o Leandro, vou pegar uma outra cor aqui. O Leandro tinha 23 e ganhou da sua tia R$ 20. Então, na letra A, fala para a gente escrever uma expressão matemática. O que é isso? É uma sentença, tá? Então, vamos lá. Ó. 25 mais 18 é igual a 43. Aqui eu já fiz a continha, então 25 mais 18 dá 43, que é a quantidade de dinheiro que a Maria Eduarda tem. Agora vamos fazer do Leandro. Leandro, ó, ele tinha 23 e ganhou R$ 20. Também já fiz a continha, deu
43, né? Então, qual é a pergunta? Ó, quem ganhou mais dinheiro? Será que teve alguém que ganhou mais dinheiro aqui? Não, né? Aqui tem uma relação de igualdade. Olha só aqui, ó. A gente pode escrever, então, que 25 mais 18 é igual a 23 mais 20, porque eles têm a mesma quantidade de dinheiro, certo? Aí, olha só, a letra B. O tio da Maria Eduarda e do Leandro deu para cada um deles mais 15 reais. Escreva uma expressão que represente a nova situação de cada um. O que você observa? E agora, hein? Será que vai ter uma relação de igualdade ou de diferença? Então, vamos escrever a expressão, ó. Maria Eduarda, ela tem 25 mais 18 e mais os 15 que ela ganhou do tio. Que aí eu fiz a continha também, tudo isso aqui vai dar 58, certo? E agora o Leandro. O Leandro também tinha 23, ganhou 20 e do tio ganhou 15 reais. Eu fiz a continha, também deu 58. E agora, hein? Também é uma relação de igualdade, certinho. Então, ó, vamos escrever, se aqui deu 58 e aqui deu 58, então eu posso escrever que esse lado da sentença é igual a esse daqui. Então, 25 mais 18 mais 15 é igual a 23 mais 20 mais 15. Então, aqui há uma relação de igualdade. E quem guardou mais dinheiro? Os dois guardaram a mesma quantidade de dinheiro. Ok? Agora, a atividade 2, que é a continuação do problema anterior, tá bom? Então, vamos lá. Depois de contarem o dinheiro e verificarem a quantia que cada um tinha, eles foram comprar uma bola de vôlei e uma rede para brincarem aos finais de semana. Quando chegaram à loja, verificaram que os preços estavam escritos de maneira diferente, como mostra a imagem a seguir. Resolva a expressão e encontre o preço da bola de vôlei e da rede. Então, olha só, crianças, a expressão está aqui, ó. São uma rede mais uma rede é igual a 100 reais e uma rede mais duas bolas de vôlei dá 70 reais, tá? Então, o que a gente precisa pensar? Nessa primeira sentença aqui, ó, né? Aqui eu tenho o preço de duas redes, né? Então, eu preciso achar o preço de uma só. Então, se eu sei que duas custa 100 reais, eu sei que uma vai custar quanto? 50 reais, né? Porque 100 dividido por 2 vai dar 50, porque 50 mais 50 dá 100, certo? Agora, vamos pensar nessa sentença aqui, ó. Eu já sei que uma rede custa 50 reais, não é verdade? Então, eu vou colocar aqui, ó, 50 reais mais duas bolas, que é igual a 70 reais. E eu vou continuar essa expressão aqui do ladinho, porque não cabe mais para baixo. Então, vou copiar elas aqui, ó. Só copiei a expressão aqui, tá? Então, olha só. Eu tenho 50 reais mais duas bolas é igual a 70. O que eu preciso fazer? Eu preciso tirar o valor desse 50 aqui para eu saber o valor dessas duas bolas, tá? Então, eu vou escrever 50, vou tirar o R cifrão e a vírgula 00, tá? Porque senão não vai caber aqui também, que o espaço está curtinho. Então, eu vou colocar 50 mais duas bolas e eu vou tirar os 50 reais. Ai, professor, mas daí não vai dar diferente? Não vai dar diferente, sabe por quê? Porque eu tenho que tirar do outro lado também, tá? Então, para não mudar a relação de igualdade, eu tenho que tirar o mesmo valor de um lado e do outro, tá bom? Então, 50 menos 50, aqui vai dar 0. 70 menos 50, então vamos lá. Olha só, aqui deu 0. Duas bolas é igual a 70. 70 menos 50 vai dar 20 reais, certo? Se duas bolas custa 20 reais,
uma bola só vai custar R$10, tá? Porque 20 dividido por 2 dá 10. E 10 mais 10 dá os 20, certo? Então, olha só. Eles queriam saber se eles iam conseguir comprar a bola de vôlei e a rede, né? Uma rede custa 50 e uma bola custa 10, vai dar R$60. Se os dois lá, cada um tinha R$58, então eles vão conseguir comprar a bola de vôlei e a rede? Sim, vão conseguir comprar, né? Porque eles têm a quantia maior de R$60. Então vamos lá, crianças. Agora eu quero ver se vocês aprenderam um pouquinho da nossa aula de hoje, hein? Eu vou mostrar para vocês algumas sentenças e vocês vão me dizer se essas sentenças elas possuem relação de igualdade ou de diferença, tá bom? Então vamos lá. 10 menos 7 é igual ou diferente a 20 menos 17? 10 menos 7 vai dar 3 e 20 menos 17 vai dar 3. Será que elas têm uma relação de igualdade ou de diferença? Igualdade, né? Muito bem, porque 3 é igual a 3. Então, muito bem. Vamos lá para o outro. 11 menos 7 e 19 menos 8. Aqui vai dar 4, né? E aqui vai dar 11. Aqui vai dar 11. E aí, é uma relação de igualdade ou de diferença? Diferença, né? Então, esse lado aqui é diferente desse daqui. Então, vamos lá, outro. 30 menos 15, 45 menos 30. Aqui vai dar 15, né? E aqui vai dar 15. Então, é uma relação de igualdade ou de diferença? Igualdade. Muito bem, então vamos lá, o último agora. 31 menos 16, 44 menos 31. Ixi, e aí, ó, aqui vai dar 15, né? E aqui vai dar 13. Então, é uma relação de igualdade ou de diferença? Diferença, né? Porque 15 é diferente de 13, né? Então, aqui é uma relação de diferença. Então, estamos chegando no final da nossa aula e o que aprendemos hoje? Que uma igualdade não se altera quando se adiciona ou subtrai um mesmo número aos seus dois termos. E também é importante saber que a igualdade também não se altera se dividirmos ou multiplicarmos um mesmo número aos seus dois termos. Tá bom? Então é isso, crianças. Até logo e tchau! Olá, quinto ano! Vocês estão bem? Conectados? Aqui é a professora Amanda e nós vamos dar continuidade às aulas de matemática. Pessoal, hoje eu vou falar com vocês sobre geometria, tá? Mais especificamente sobre polígonos e poliedros. Vamos lá, então? Então, eu vou compartilhar a tela com vocês e nós vamos começar com uma pergunta. Então, olha só. Qual a diferença entre polígonos e poliedros? Você já ouviu, né, esses termos na escola? Já observou esses termos em alguma atividade, né, que você está realizando aí em casa ou na escola também? Já? Mas você sabe a diferença entre um e outro? Então, antes de responder essa pergunta, eu gostaria de convidar você a dar uma olhada na sua volta. Olhe em volta aí os objetos que estão próximos de você. Verifique o formato desses objetos. Vocês estão observando? Olhe só quanta coisa, né, que a gente geralmente não para, está sempre aí na correria do nosso dia a dia, mas olha quantas formas diferentes que nós temos à nossa volta, não é mesmo? E assim nós vamos iniciando a nossa aula de hoje, pessoal. Primeiro, nós vamos identificar os polígonos. Vamos lá? Prepare o seu material para anotar as novidades, tá? O que são polígonos, quinto ano?
Polígonos são figuras planas, fechadas e delimitadas por segmentos de retas que se encontram somente em suas extremidades. Poxa vida, Pro, você falou difícil aí, né? Então, olha só, pessoal, eu trouxe uma imagem para vocês. Se você observar essa imagem que está aqui na tela, ela é uma figura plana, tá bom? E ela é composta por 4 segmentos de reta, ó. 1, 2, 3, 4. Essa figura plana, ela é fechada. Vocês estão observando que não tem nenhuma abertura, né? Ela é contínua. As retas, elas se cruzam só aqui na extremidade, ó. Esta reta, ela tá encontrando com esta e descendo, tá bom? Então, vocês acham que essa figura que está aqui na tela de vocês, ela pode ser considerada um polígono? Sim, pode ser considerada um polígono. Olha a próxima. Essa próxima figura aqui, ela pode ser considerada como um polígono? Pode também, pessoal. Olha lá, ela tem todas as características de um polígono, conforme esse texto inicial que nós acabamos de ler. Opa! E agora? Dá uma observada aí. Essa figura, ela é plana, formada por segmentos de reta. Porém, pessoal, o que aconteceu aqui, ó? Vocês estão vendo que tem uma abertura nessa imagem aqui? Então, essa figura aqui, ela não é considerada um polígono, porque tem essa abertura aqui, ó. As retas que formam um polígono precisam ser contínuas, tá bom? Vamos para a próxima imagem. E essa? Vocês acham que essa figura que está aqui em cima, a verde, ela pode ser considerada um polígono? Ela tem reta aqui, ó. Tá vendo? Um polígono tem que ter reta, não é? Ela tem reta aqui. E isso daqui, pessoal? Essa curva que está formando essa figura, faz dela um polígono? Não também. Embora ela tenha 2 segmentos de reta, ela também tem uma linha curva aqui, ó. Por esse motivo, essa figura aqui, onde está o meu cursor, e essa não são consideradas polígonos. Vamos em frente. Olha aí essa estrela, pessoal. Ela é formada por segmentos de reta. Tá vendo? Ela é fechada, né? Segmentos de reta fechados, não tem nenhuma reta aberta aqui. Então, ela pode ser considerada como um polígono? Um detalhe importante, é uma estrela, né? E ela está formando uma figura plana, tá? Olha aqui, sim, é um polígono também. Agora, esse círculo aí, ele é um polígono? Não, porque ele é formado, né, por curvas, né? Ele é arredondado, ele é plano, tá? Achatado, mas ele é redondo. Para ser polígono, tem que ser formado por todos os segmentos, eles têm que ser reta, tá? E essa próxima figura também parece uma casinha, não é mesmo? Agora, pessoal, nós vamos estar vendo o que são segmentos de reta, tá? Estou falando bastante sobre isso e eu vou usar essa estrela aqui como modelo. Essa estrela, ela é formada por um segmento de reta, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, essa estrela azul, ela é formada por 10 segmentos de reta, tá bom? Vamos pegar aqui um outro modelo? Esse quadrilátero aqui rosa, tá? Ele é formado por quantos segmentos de reta? Ó, 1, 2, 3, 4. Até por isso ele é chamado de quadrilátero, tá? E também algo muito importante que vale a pena a gente estar reforçando com vocês, esses segmentos de reta, eles precisam se encontrar na extremidade. Olha essa figura aqui em cima, pessoal. Ela não é um polígono, por quê? Porque esse segmento de reta aqui, ele não está se encontrando com esse que está aqui. Por isso, ele não é considerado um polígono.
Olha aqui, eu trouxe um exemplo também nessa casinha. Ó, o segmento de reta, ele está se encontrando nas extremidades. Certinho? Olha aqui para a gente encerrar essa imagem. Essas figuras apresentam comprimento e altura. Por isso dizemos que tem duas dimensões, são bidimensionais. Olha que informação importante. Os polígonos, pessoal, eles são bidimensionais. Por quê? Porque eles têm um comprimento e têm uma altura também, mas são figuras planas, tá? Eles não têm profundidade, eles são figuras planas. E agora, pessoal, nós vamos classificar um pouquinho alguns polígonos, tá? Então, prestem atenção. Podemos classificar os polígonos de acordo com o número de lados. Então, olha só. O polígono, chamado triângulo, ele possui 3 segmentos de reta, possui 3 lados. Nós temos também o quadrilátero. Ele é formado por 4 segmentos de reta. Ele possui 4 lados. Nós temos o pentágono, formado por 5 segmentos de reta, 5 lados. E nós temos o hexágono, formado por 6 segmentos de reta, tá? Observem aqui que eu trouxe para vocês cada classificação numa cor diferente, tá? Para que isso, professora? Para a gente fazer, para a gente circular e identificar as imagens que estão aqui embaixo. Vamos ver se a gente consegue fazer isso junto? Essa figura aqui, pessoal, como ela pode ser classificada? Vamos contar os segmentos de reta. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ela tem 6 segmentos de reta. Então, essa figura aqui, ela pode ser classificada como hexágono. Opa, comecei do triângulo. Vamos lá, então, ó. Essa figura aqui, quantos segmentos de reta ela tem? Tem 3, ó. 1, 2, 3. Por isso, triângulo. Circulei de vermelho. Vocês conseguem identificar aqui onde está o outro triângulo? Aqui, ó. 1, 2, 3. É um triângulo também, tá? Vamos identificar agora os quadriláteros? Vamos lá. Esse aqui eu já contei com vocês. Tem 6 lados. Ele é um quadrilátero? Não, né? Então, qual das figuras é um quadrilátero? Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 4 segmentos de reta pode ser considerado um quadrilátero. Tem mais quadrilátero aqui? Tem. Olha o outro aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Um quadrilátero também. Agora nós vamos classificar os pentágonos. Quais são eles? Olha aqui embaixo, pessoal. Tá vendo essa casinha? Ela tá deitadinha. Parece até um lápis, pequenininho. 1, 2, 3, 4, 5. Essa figura, ela é um pentágono. E tem a outra aqui também, ó. Essa e essa, tá? São os pentágonos. E o hexágono, obviamente essa que eu já contei no início. E essa daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Esses são os hexágonos, tá? Então, agora nós vamos dar continuidade verificando mais segmentos de reta e como que eles podem ser classificados. Nós temos os polígonos considerados heptágonos. Eles são formados por 7 segmentos de reta. Nós temos também os octógonos, que são formados por 8 segmentos de reta, 8 lados, tá? Nós temos o eneágono, formado por 9 segmentos de reta. E nós temos o decágono, formado por 10 segmentos de reta. Vamos começar aqui então pelos heptágonos? Vamos lá? Qual será dessas imagens, que pode ser classificada como heptágono? Você já sabe? Tá contando? Tá? Vamos lá. Esse é um heptágono. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lados. Olha lá. Qual é a próxima figura que pode ser considerada um heptágono? Parece um barquinho aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 segmentos de reta.
Vamos para a próxima classificação, os octógonos. E aí, já identificou? Já? Muito bem. Tem mais aí, pessoal? Tem mais um. Olha aqui, ó. Formado por 8 segmentos de reta, tanto esse quanto esse. E o eneágono? E aí, gente? Quais são? Esse daqui, que parece um W, né? Vamos contar para ver se tem mesmo? Vou começar daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 lados, 9 segmentos de reta, é chamado de eneágono. Tá? Tem mais alguma? Eu acho que não, né? Agora nós vamos para o decágono. O decágono são figuras formadas por 10 segmentos de reta, tá? Olha aqui qual é o primeiro que vai aparecer para vocês. A estrela. Lembram da estrela lá do começo? Ela é formada por 10 segmentos de reta. E nós temos aqui mais um decágono, formado por 10 segmentos de reta. Certinho? Vamos em frente. E o que são poliedros? Nós já vimos o que são polígonos. Vamos ver agora o que são poliedros. Pessoal, se eu fragmentar essa palavra poliedro, ó, se eu passar um traço aqui, ó, poli e edros, transformar essa única palavra em duas, ela vai ter um significado. Poli significa várias e edros significa faces. Então aí já vai começar a ajudar vocês a pensar um pouquinho aí no que são os poliedros. O que ele tem de diferente dos polígonos, tá? Vamos lá então. Os poliedros são sólidos geométricos formados por faces poligonais. Por isso que eu preciso saber o que são polígonos, tá? Possuem 3 dimensões, são tridimensionais. Então, os poliedros, eles possuem comprimento, altura, assim como os polígonos, mas aí que está a diferença. Eles possuem também profundidade, pessoal, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês a imagem de um poliedro. Olha só, tem comprimento, tem altura e tem profundidade também. São os famosos sólidos geométricos. E olha que interessante. Os poliedros, eles têm elementos. Vamos conhecer quais são os elementos do poliedro? Isso é importante você anotar, porque é facinho você se confundir, tá? Nós vamos estar retomando aqui juntos. Vamos lá, o primeiro elemento que forma um poliedro são os vértices. O que são os vértices? Cada um dos pontos em comum das arestas dos polígonos. Olha aqui, pessoal. Eu trouxe para vocês, em vermelho, as marcações do que são vértices. Todos os lugares aonde estão esses pontinhos vermelhos podem ser considerados vértices. Na escola, a gente costuma dizer que são as pontas, né? Mas o nome correto, o termo correto é vértices. O poliedro também, ele é formado por arestas. Arestas é a interseção entre duas faces do poliedro. Então, olha só, eu tenho aqui em verde uma aresta, outra aresta, ó. Tudo que está aparecendo aí, ó, essas linhas em verde no poliedro que está aí na tela, são as arestas. Deu para ver aí, verificar, tá? E o que mais que está faltando aí para classificar esses, para terminar, né? Para encerrar a classificação dos elementos do poliedro? As faces. O que são as faces? Então, olha aqui o que está dizendo. São todos os polígonos que formam esse poliedro. Olha aqui o quadrilátero que vai formar esse cubo. Tá vendo? É uma das faces, que são os lados desse poliedro. Certinho? Vamos também para a classificação dos poliedros? Antes de mais nada, é importante saber que quando eu vou classificar um poliedro, olha uma dica interessante. Eu vou usar um prefixo, que é um nome que vem antes, tá? Mais a palavrinha edro. Eu coloquei aqui para vocês. Eu vou usar aqui um prefixo, vou classificar aqui,
Mas essa parte do finalzinho da classificação, ela vai se manter, vocês vão observar isso, ó. Então, de acordo com a quantidade de lados, classificando de acordo com a quantidade de faces, vamos então verificar como que a gente pode nomear os poliedros. Então, eu tenho aqui uma tabela com o número de faces. E eu tenho os poliedros que eu vou classificar aqui desse lado para vocês. Então, vamos lá, pessoal. Um poliedro sólido geométrico formado por 4 faces, ele é chamado de tetraedro. Lembram dessa dica aqui de cima? Ó, o tetra, ele é o prefixo, mas o edro, ele vai se manter sempre, tá? O que é um tetraedro? Falei para vocês, ó. O tetraedro, ele é formado, ó, por 4 faces. Ele está aqui embaixo, ó, o desenho do tetraedro. Hoje eu trouxe os poliedros para vocês conhecerem, tá bom? A gente vai fazer mais exercícios utilizando os poliedros. Aí tem aqui, ó, o poliedro com 5 faces, ele é chamado de penta. Lembram lá dos times pentacampeão? É porque foi campeão 5 vezes. Aí já tá fácil você fazer associação, né? Então, os poliedros com 5 faces são chamados de pentaedro. Olha só, vai repetir aqui esse final, tá? Essa finalização. E o que é um pentaedro? Olha lá. Achamos aqui embaixo, ó, ele tá em roxo, tá? Agora vamos ver os poliedros de 6 faces. Ele é chamado de hexaedro, tá? Ó, o que é um hexaedro? Ele tem 6 faces. Olha o cubo. O cubo pode ser considerado um hexaedro. E o poliedro de 7 faces? Heptaedro. Percebam que eu estou mantendo esse final aqui, tá? Só estou modificando o prefixo. O que é um heptaedro? Você conhece? Conhece. Olha lá, a pirâmide de base pentagonal aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. A pirâmide de base hexagonal, tá? Olha aqui. Muito bem, tá em rosa. E o poliedro de 8 faces é o octaedro. Trouxe também uma imagem dele aqui para vocês. E para finalizar, o poliedro de 12 faces é chamado de dodecaedro. Então eu trouxe também o dodecaedro para vocês. Viram? Marcaram certinho? Observaram aqui a nomenclatura dos poliedros? Isso é muito importante. A gente precisa entender que os poliedros, eles têm sim as suas diferenças de acordo com o número de faces. Combinado, pessoal? Então, o que nós aprendemos na nossa aula de hoje? Então, nós vimos a diferença entre polígonos e poliedros. Vimos também a classificação de polígonos e poliedros. Então, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, tá? E a dica da professora: pratique a gratidão. Seja grato em todos os momentos. Eu ouvi dizer uma vez que quanto mais a gente agradece, mais as coisas boas crescem. Então, fiquem bem até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!